Esta viagem começa nas florestas e terras agrícolas da região sudeste da Alemanha. De Bayreuth, terra das óperas de Wagner, ela segue para a histórica cidade de Nuremberg. Depois, para o leste ao longo de um dos maiores cursos d'água do mundo, o Danúbio. Em suas margens fica Valhalla, a resposta alemã ao Partenon de Atenas. Perto da fronteira austríaca fica o sonolento vilarejo de Markthal, cidade natal do Papa Bento XVI. E, finalmente, chega a Munique em tempo de participar do maior festival de cerveja do mundo, a Oktoberfest. Para o resto do mundo, a Baviera é a parte da Alemanha que mais representa a terra de roupas típicas, salsichas, cerveja e cidades medievais singulares, como Bad Berneck, no norte da Baviera. Abrigada em um vale pitoresco, a cidade tem sua própria ruína de um castelo do século XII. Situada no sudeste da Alemanha, a Baviera é o maior dos 16 estados do país. Seu tamanho é quase o mesmo de seus dois países vizinhos, República Tcheca e Áustria. A Baviera é um dos estados mais antigos da Europa e tem uma rica história que data do primeiro milênio. O povo daqui se considera bávaro antes de se considerar alemão e tem cultura e tradições próprias. E uma das maiores tradições da Baviera são os festivais. A cidade medieval de Bayreuth tem um dos mais famosos do mundo, o Festival de Bayreuth, que dura um mês. Todo verão, a cidade atrai milhares de fãs de ópera, alguns dos quais esperam até 10 anos por um dos 58 mil ingressos anuais. O Festival de Richard Wagner foi criado no século XIX pelo próprio compositor, que queria projetar o local ideal para a execução de suas óperas épicas. O resultado foi este: o Teatro do Festival de Bayreuth. Dos anos 30 até a Segunda Guerra Mundial, a cidade virou o centro da ideologia nazista, graças ao amor particular de Hitler pela música de Wagner e pelo festival. Mas o interesse pessoal do ditador nazista por Bayreuth fez com que os aliados a bombardeassem muito, destruindo cerca de 1/3 da cidade e resultando na perda de centenas de vidas de civis. Incrivelmente, o teatro permaneceu intacto. Após a guerra, Bayreuth tentou se distanciar do passado nazista, e foi só em 1951 que o Festival de Wagner foi revivido, com lotação esgotada desde então. A cidade de Bayreuth fica dentro do distrito de mesmo nome. Conhecida pelo clima e pelo solo fértil, são terras agrícolas prósperas como esta que fazem da Baviera uma das regiões agrícolas mais importantes da Alemanha. A terra agrícola plana logo dá espaço a morros e densas florestas. Este é o Parque Natural de Frankenhohe, uma área de conservação de 1.100 km² que atesta a tradição alemã de amar atividades ao ar livre. O parque fica em uma das áreas mais ensolaradas do sul da Alemanha e oferece uma paisagem muito variada, com florestas, rios e até vinhedos. Planejado para aproximar as pessoas da natureza, é um dos mais de 100 projetos do tipo na Alemanha, que juntos formam 1/4 da área do país. Na extremidade do Parque Natural fica Ansbach, uma cidade com cerca de 40 mil habitantes. Ela é conhecida pelas exposições natalinas que ocorrem no centro da cidade, bem como pelo Palácio do século XVIII, que já foi casa de uma série de membros da aristocracia e da realeza. Os jardins da mansão
foram criados de acordo com um estilo francês formal, incorporando também um laranjal e um jardim de ervas. Os jardins abrigam o Festival Rococó todo verão, quando o esplendor da época é trazido de volta à mansão. Hoje, Ansbach é uma próspera cidade universitária. Mas como em muitos lugares da Alemanha, as várias placas em homenagem a civis mortos durante o regime nazista são um lembrete constante dos eventos infelizes do século passado. Não longe de Ansbach fica a cidade que testemunhou a ascensão e a queda dos nazistas: Nuremberg. No sudeste da cidade fica o Parque do Povo de Dutzenteich, onde o Partido Nazista infamemente fazia comícios anuais nas décadas de 20 e 30. Dezenas de milhares de pessoas viajavam de toda a Alemanha para ver Adolf Hitler discursar. Edifícios monumentais foram planejados para demonstrar a suposta grandeza do Terceiro Reich, como o Salão do Congresso, cuja fachada foi inspirada no Coliseu de Roma. A estrutura, que deveria ter uma cúpula e capacidade para 50 mil pessoas, nunca foi concluída. E este campo servia de local para os comícios. Uma suástica gigante ficava no topo da tribuna principal. Ela foi destruída em uma cerimônia após a vitória dos aliados em 1945. E já que Nuremberg foi o berço formal do Partido Nazista, os aliados acharam que seria um lugar apropriado para seu fim simbólico. E a conclusão dramática para o papel de Nuremberg na guerra ocorreu aqui, no Palácio da Justiça. Um tribunal militar internacional processou 21 nazistas de alta patente por crimes de guerra. 11 foram enforcados em seguida. Mas apesar da associação da cidade com alguns dos episódios mais sombrios da história da Alemanha, a Nuremberg de hoje é uma cidade próspera de 500 mil de habitantes. Após os bombardeios dos aliados, boa parte da herança arquitetônica da cidade foi restaurada, como estas pontes dos séculos XVI e XIX. O castelo, que precisou ser reconstruído, e a igreja de São Lourenço, que também foi destruída durante a guerra. A cidade também manteve a ligação centenária com a fabricação de brinquedos. Nuremberg hoje tem a maior feira internacional de brinquedos e videogames do mundo. Aproximadamente 2.700 expositores de 60 países apresentam cerca de 1 milhão de produtos. Como um importante centro industrial para a Europa Central e o leste europeu, Nuremberg é servida por 4 estradas principais. Essas autobahns, como são chamadas na Alemanha, são famosas porque não têm limite de velocidade, embora o limite aconselhável seja de 130 km por hora. As autobahns formaram a primeira rede de estradas de alta velocidade em 1935, e elas eram usadas até para quebrar recordes de velocidade. O recorde mundial de 432 km por hora, estabelecido por Rudolf Caracciola em 1938, ainda é uma das mais altas velocidades já atingidas em uma estrada pública. A rede de autobahns alemã agora tem uma extensão total de 13 mil quilômetros, sendo a 4ª mais longa do mundo, atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia. E afastada da Autobahn A6, na direção oeste, fica uma joia escondida da Baviera, a cidade de Amberg, apelidada de Ovo por causa do formato de seu intacto muro medieval. A
A extração de minério de ferro deixou a cidade rica durante a Idade Média, tornando possível a construção das melhores fortalezas da Alemanha. Além do muro, Amberg também tinha um fosso cheio d'água e cerca de 100 torres de defesa. O maior teste ocorreu em 24 de agosto de 1796, quando o exército austríaco, que ocupava a cidade, resistiu a um ataque violento de 35.000 soldados franceses revolucionários. O escriba medieval Michael Schweiger declarou: Munique é a cidade mais bonita. Leipzig é a mais rica, mas Amberg é a mais segura. Hoje, o marco mais identificável desta cidade histórica é a ponte defensiva do século XVI, que fazia parte do muro da cidade. Os 3 arcos tinham pesados portões de ferro, que eram fechados durante os ataques. Rumo ao sul, a mistura de verde e dourado fica para trás, e surgem as florestas do Vale do Naab. E é no próprio rio Naab que você encontra Pielenhoven, uma pequena cidade que originalmente cresceu em volta do mosteiro centenário ao qual ela servia. Hoje, o mosteiro é usado como internato do famoso coral de meninos de Regensburg. E a catedral onde eles cantam fica a 10 quilômetros seguindo o rio. Dedicada a São Pedro, a Catedral de Regensburg é um dos melhores exemplos de arquitetura gótica do sul da Alemanha. Apesar de a catedral existir de uma forma ou de outra desde o ano 700, as principais características vistas hoje, como as torres e os pináculos, não foram concluídas até a década de 1870. A catedral fica no coração de uma das mais bem preservadas cidades medievais da Alemanha, e uma das poucas que saíram praticamente ilesas da Segunda Guerra. Mas não é só o antigo quarteirão que atrai turistas para a área. Nos arredores da cidade, às margens do Danúbio, fica esta construção neoclássica extraordinária, Valhalla. O templo foi erguido em 1842 por Luís I da Baviera, como um monumento aos povos germânicos em todo o mundo. Isso incluía lugares diversos, como Holanda, Rússia, Grã-Bretanha e países bálticos, cobrindo um período de quase 2000 anos. Mas enquanto o Valhalla da mitologia nórdica era o lar daqueles que morriam gloriosamente em batalha, o Valhalla de Luís I era dedicado não apenas a guerreiros, mas também a homens e mulheres da literatura, das artes, da música, da ciência e da política. O templo, copiado do Partenon de Atenas, abriu com 160 placas e bustos comemorativos, e mais de 40 foram adicionados desde então, de Albert Einstein a alemães da resistência contra o nazismo. O edifício, tendo o barranco como cenário, é um ponto turístico popular. Anualmente, o maior salão da fama da Alemanha atrai quase 1 milhão de visitantes. A jornada continua rumo ao leste, seguindo o segundo rio mais longo da Europa, o Danúbio. Nascendo no sudoeste da Alemanha, o rio se expande pelo continente, de oeste a leste, por quase 2.900 quilômetros, até desaguar no Mar Negro, entre a Ucrânia e a Romênia. Ao longo da história, este curso d'água internacional definiu territórios, do Império Romano até os dias de hoje, cruzando ou funcionando como fronteira para 10 países.
Ele também passa por 4 capitais, mais do que qualquer outro rio do mundo. O rio também é uma fonte de água potável para 10 milhões de pessoas. Por todo o Danúbio, há lembretes da importância do rio ao longo das épocas. A cidade de Vilshofen abraça as margens do Danúbio. A cervejaria, que ainda funciona após 400 anos, usava originalmente a água do rio para fazer cerveja. Subindo o morro, fica a abadia beneditina de Schweikelberg, cujos monges usam o fluxo do rio para alimentar uma usina de energia hidráulica para consumo próprio. Boa parte do Danúbio é navegável e, nos meses de verão, embarcações particulares e comerciais fazem uso de seu grande canal. Em Passau, também conhecida como a Cidade dos Três Rios, o Danúbio encontra 2 de seus afluentes do norte e do sul. E é aqui, perto da fronteira com a Áustria, que turistas podem embarcar em uma das melhores formas de aproveitar o Danúbio. Um passeio de 250 quilômetros até Viena, capital da Áustria. É uma jornada de 2 dias, saindo de Passau e inclui um pernoite. Mas Passau, uma cidade com mais de 50 mil habitantes, está longe de ser apenas um porto. Conhecida pela arquitetura barroca e gótica, a rica história de Passau tem 2000 anos. No Renascimento, do século XIV ao século XVII, Passau era mais conhecida como uma das maiores fabricantes de espadas e lâminas. As armas traziam a famosa estampa do lobo de Passau, que diziam trazia invulnerabilidade ao dono da espada. No coração da cidade velha de Passau fica a Catedral de Santo Estevão, que abriga um dos maiores órgãos de igreja do mundo, com mais de 17 mil tubos. E em um cume rochoso sobre a cidade fica a fortaleza medieval Vesteroberhaus. Ela foi atacada várias vezes em 800 anos de história, mas nunca foi conquistada. Durante 100 anos, a fortaleza serviu como prisão estadual e militar. Hoje, funciona como albergue da juventude e restaurante. Voando sentido sudoeste rumo ao destino final Munique, logo se passa pela vila de Marktl. Ela ficou famosa em 2005 por ser a terra natal do primeiro Papa eleito do século XXI, o Papa Bento XVI. Hoje, visitas guiadas acompanham os primeiros anos do Papa. Estão incluídas visitas à igreja de Santo Osvaldo, onde o Papa Bento foi batizado no mesmo dia em que nasceu, em 1927. E é uma ligação católica que leva você ao destino final, porque foram monges beneditinos do século XII que inicialmente se estabeleceram aqui. Eles foram atraídos para a região por causa do solo fértil e da proximidade com a Itália. O assentamento cresceu ao longo dos séculos para se tornar a capital da Baviera, Munique, um nome derivado do medieval Munichen, que significa lugar dos monges. Apesar de seu passado turbulento, principalmente no último século, a Munique de hoje é frequentemente citada como uma das cidades mais habitáveis e ecológicas do mundo. A cidade já sediou eventos mundiais importantes, como a Copa do Mundo de 2006. E o marco mais visível de Munique faz parte do Parque Olímpico, criado para os Jogos Olímpicos de 1972. A torre de telecomunicações de 291 metros tem um restaurante giratório, que faz uma volta completa a cada 53 minutos. O parque, propriamente dito, ainda funciona como local de eventos sociais e culturais. Munique é a terceira maior cidade da Alemanha, atrás de Hamburgo e Berlim, e é um centro financeiro e editorial.
Um lembrete visível de que a Baviera tem uma das maiores e mais saudáveis economias da Alemanha é o edifício da sede mundial da fábrica de motores da Baviera, ou BMW. Conhecida mundialmente como uma das maiores fabricantes de automóveis, o logotipo azul e branco característico da BMW foi tirado da bandeira da Baviera. A torre de 22 andares foi projetada para parecer um motor de 4 cilindros. Em Munique, a arquitetura elegante e moderna coexiste com a antiga. A Catedral de Nossa Senhora Bendita do século XV é o mais famoso edifício do centro da cidade. Ela foi construída de tijolos vermelhos em estilo gótico tardio em apenas 20 anos, metade do tempo que a elaborada prefeitura, que fica do lado oposto, levou para ser construída. Ela é mais conhecida pelos bonequinhos do relógio, que são acionados 2 vezes ao dia. E a oeste de Munique fica um palácio com jardins que rivaliza com poucas cidades: Nymphenburg. O pavilhão central, em estilo barroco, foi construído em 1675 para comemorar o nascimento de um bebê real. Desde então, o palácio funcionou como residência de verão para gerações de governantes da Baviera, que modificaram, adicionaram algo e ampliaram os edifícios. Os Wittelsbach, a família real bávara, ainda são proprietários do palácio e dos jardins. A grandeza do palácio só é igualada pelos seus jardins, que começaram como um relativamente modesto jardim italiano, e depois se expandiram e foram projetados novamente como um jardim francês formal, incluindo uma rede de canais e lagos ornamentais. Na metade dos anos 1800, a tendência de paisagismo em estilo inglês transformou boa parte dos jardins no que se vê hoje. O Palácio Nymphenburg e seus jardins são abertos ao público e atraem mais de 300 mil visitantes por ano. Poucas cidades são páreo para Munique em termos de música e arte, museus e antiguidades, palácios e jardins. Mas esta jornada termina com outro tipo de cultura. Uma cultura querida por toda a população da Baviera: cerveja. Este grande espaço, no centro de Munique, é a sede de uma tradição de mais de 200 anos. A Oktoberfest de Munique. É um festival de cerveja de 16 a 18 dias que começa no fim de setembro e vai até o primeiro fim de semana de outubro. Além de ser uma das feiras anuais mais famosas da Alemanha, a festa é também a maior do mundo, com mais de 5 milhões de visitantes. O festival começou em outubro de 1810, quando o povo de Munique foi convidado para este mesmo lugar para comemorar o casamento do príncipe Luís com a princesa Teresa de Saxe-Hildburghausen. O sucesso foi tanto que foi aprovada uma proposta para repetir a comemoração no ano seguinte. E assim nasceu a tradição da Oktoberfest. Apenas cerveja produzida dentro dos limites da cidade de Munique pode ser vendida no festival. São consumidas grandes quantidades, geralmente cerca de 7 milhões de litros ao longo do festival. Além da cerveja e dos brinquedos, visitantes de todo o mundo podem aproveitar a comida bávara tradicional, de macarrão com queijo e panquecas de batata, a salsicha branca e chucrute. No fim das contas, a festa é um resumo do famoso amor da Baviera por festivais, comida e cerveja. Um lugar perfeito para terminar esta jornada.